Recebi uma história aqui bem pesada e já adianto pra vocês. Tem alerta de gatilho, tá? E o título do e-mail que ela mandou foi o seguinte: Por que eu não sinto raiva do meu abusador? Hoje eu vim trazer a minha história e já deixo o alerta de gatilhos. Eu tinha por volta dos meus 14 para 15 anos. Hoje eu tenho 22. Era domingo à tarde. Minha mãe e minhas irmãs saíram e eu fiquei em casa com meu pai. Ele estava dormindo porque nesse dia ele tinha bebido muito. Passou um tempo, ele me chamou para olhar um negócio no celular dele e eu fui. Eu cheguei no quarto e olhei o que ele tinha pedido. Quando eu fui sair, ele me segurou pelo braço, falando: "Vem deitar com o papai." E eu falei que não queria. E ele me puxou, me jogou na cama, subiu em cima de mim, tentando me beijar o meu pescoço. E eu só falava pra ele parar. Eu tentava sair. Mas, Joey, não sei se vocês sabem, mas pessoa quando tá bêbada tem uma força inexplicável. Eu me rebatia na cama pra sair. E só consegui sair depois que eu caí da cama. Então eu corri pra fora do quarto. Fui pro andar de cima e lá eu chorei demais. Não queria acreditar que aquilo tinha acontecido comigo. E o pior, meu pai fez isso comigo. Quando a minha mãe e as minhas irmãs chegaram, eu só desci pra dar boa noite pra minha mãe. Eu não tive coragem de contar pra ninguém. Eu tava com medo, não queria acreditar nisso, não queria destruir minha família. Depois desse episódio, não sei o que passou na cabeça do meu pai. Não sei se ele viu que eu não teria coragem de contar pra ninguém e ele começou a passar a mão em mim. Eu evitava ficar com ele sozinha. E isso aconteceu mais 5 vezes e só parou depois que eu comecei a namorar. Não sei se foi o trauma, mas eu tinha apagado tudo isso da minha cabeça. Eu só queria esquecer do que tinha acontecido. Mas agora, depois de grande, eu tava parando pra pensar e a minha ficha caiu. Isso realmente aconteceu comigo? Por que eu não fiz nada? Agora eu tenho medo porque tenho várias sobrinhas pequenas, meninas, e eu tenho muito medo dele fazer alguma coisa com elas. E Joey, outra coisa, ele fazia isso comigo desde pequena. Eu lembro dele dando banho em mim e esfregava muito lá embaixo quando eu ia me ensaboar. Eu até ficava incomodada porque doía um pouco. Eu lembro também de um outro episódio, quando ele foi trocar a lâmpada e pediu para eu segurar a escada. Depois ele pediu para eu olhar alguma coisa lá na lâmpada, e quando eu olhei para cima, ele estava com as pernas meio abertas e sem cueca. Então sim, eu vi tudo. Isso também era um abuso? Depois de tudo que fez comigo, ele finge que nunca aconteceu nada e age normalmente. Será que ele lembra do trauma que me causou? Será que ele já fez isso comigo? Ou será que já fez isso com outras irmãs? Ou foi só comigo por eu ser mais tímida e calada? São tantas perguntas e sim, gente, ele é meu pai de sangue. Depois de tudo que ele fez comigo, eu não consigo sentir raiva dele, só mágoa mesmo. Mas eu converso com ele às vezes porque agora eu moro em outra cidade. Eu tenho um coração muito bom. Era pra eu ter raiva dele, porque além disso, ele fez muita ruindade com a minha mãe. Mas depois eu trago mais histórias sobre isso. E foi isso. Realmente, quando a gente passa por situações traumáticas, como essa, né, nesse caso, às vezes a gente realmente acaba esquecendo, a cabeça quer esquecer, porque você não quer aceitar que você passou por algo do tipo. É uma situação tão traumática que você quer esquecer a todo custo. Então, como você era menor, né, às vezes realmente fica essa dúvida: será que isso realmente aconteceu? E o fato de você ter medo pelas suas sobrinhas, eu acho que é o seguinte: talvez você possa tentar se aproximar das suas sobrinhas, conversar com elas, e, tipo assim, pedir para elas, sempre que acontecerem alguma coisa, para elas te contarem. Conversa com as tuas irmãs. Eu acho que o diálogo com as tuas irmãs vai ser muito importante. Eu acredito que se ele fez isso com você, pode ser que tenha feito com as suas irmãs. Mas o problema vai ser, se ele não tiver feito com elas, dificilmente elas vão acreditar em você. Então ainda tem esse ponto. Mas eu acho que se você tiver como ter contato com as suas sobrinhas, eu acho que é importante você ter uma conversa com elas sobre isso, sabe? De uma forma que elas entendam, eu não sei exatamente a idade delas, né? Mas de uma forma que elas entendam e que elas sintam que, se caso acontecer alguma coisa, elas podem contar pra você, elas possam ter essa confiança de contar pra você. Eu até poderia falar pra você denunciar esse caso, e talvez muita gente vai falar pra você denunciar, e pode ser que seja realmente o caminho melhor. Só que como já passou muito tempo e você não tem prova nenhuma, e eu já vi isso em outras histórias, o mais provável é que não vai dar em nada. O mais provável é que as pessoas vão te chamar de mentirosa, o mais provável é que a própria polícia nem sequer vai acreditar em você. Então realmente vai acabar causando um transtorno muito grande. Agora, diferente se tiver outras pessoas que possam dizer que passaram pelo mesmo, né? Por isso é importante você ter esse diálogo com as suas irmãs. Mas, infelizmente, eu já tenho que te alertar. Se você for ter esse diálogo com ela, já saiba que você pode ter ali uma recepção boa, no sentido de elas vão te escutar, vão te entender, talvez dizer que passaram pelo mesmo. Ou uma recepção ruim, de dizer que você está inventando, que não acreditam e tudo. Então, enfim, realmente existem muitas possibilidades. Mas eu acho que, no geral, eu me preocuparia muito com as minhas sobrinhas e tentaria conversar com elas, estar por perto, tentar alertar e passar para elas uma confiança de que, se acontecer qualquer coisa, que elas podem contar com você e podem te contar o que está acontecendo. Para que justamente não aconteça o mesmo que aconteceu com você, né? De ficar calada e só fingir que não aconteceu nada. Porque, querendo ou não, uma hora ou outra esse trauma volta e acaba causando vários prejuízos na vida.